Você já se perguntou se o seu treino está leve, está moderado, está intenso ou muito intenso? Será que a sua percepção de esforço está alinhada com a realidade? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar como definir isso de uma forma precisa. O primeiro problema para definir a intensidade do exercício físico é que existe uma grande variabilidade individual. O que é intenso para mim pode ser leve para você e vice-versa. E isso naturalmente varia conforme a idade, conforme o condicionamento físico, as condições de saúde e até a composição corporal pode impactar. E para tentar resolver esse problema, surgiram algumas soluções que possuem falhas e eu quero citá-las. A mais comum é usar a frequência cardíaca máxima e a porcentagem da frequência cardíaca máxima. Como assim? Existe uma fórmula matemática bastante famosa para predizer qual seria a frequência cardíaca máxima de uma pessoa, que é 220 menos a idade. Vamos supor alguém de 30 anos. Essa frequência cardíaca máxima seria de 190. Então, se durante um esforço essa pessoa chega a 190 batimentos, ela atingiu 100% da sua frequência cardíaca máxima predita. E a gente vai delimitando isso em porcentagens da frequência cardíaca máxima. Quanto mais próximo da frequência cardíaca máxima, mais intenso. E quanto mais distante, menos intenso. Só existe um problema aqui, que essa estimativa ela acaba errando bastante. Alguns autores descrevem uma variação que pode chegar até 50 batimentos para mais ou para menos. E por isso, essa não é a melhor estratégia para se delimitar intensidades de treino. Existe uma segunda estratégia, que é avaliar a percepção de esforço. Existe uma escala famosa também, chamada de escala de Borg, que leva em consideração alguns parâmetros clínicos, como por exemplo, se a pessoa consegue falar uma frase completa. Se ela fala uma frase completa, esse esforço não está tão intenso assim, porque conforme ela vai progredindo na intensidade, ela vai conseguindo falar menos, porque ela vai estar mais ofegante. E existe toda uma padronização que eu vou deixar aqui para você dar uma olhada. Peço que você pause esse vídeo e olhe para entender cada etapa na escala de Borg. Só que tem um problema. Isso é muito subjetivo e você pode tanto superestimar o esforço como subestimar. E aí a gente acaba ficando sem um dado exato, sem um dado confiante e preciso para determinar as intensidades de treino. Uma outra maneira de se graduar a intensidade é usando a fórmula de Karnoff, que vai também usar a frequência cardíaca máxima predita. E eu não quero nem falar nada, porque se a gente vai usar um dado que já não é tão robusto, a gente vai correr o risco de errar. Sobretudo em pacientes que têm doença pulmonar, ou doença cardíaca, ou tomam medicações que alteram o batimento cardíaco. Aí essas fórmulas não servem para nada. Existe uma outra forma de se graduar a intensidade do exercício que eu já acho ela pouco inteligente, que é usar a porcentagem do VO2 máximo. Pô, o VO2 máximo já é um parâmetro bem mais objetivo, mas usar a porcentagem do VO2 máximo não necessariamente revela se o paciente está fazendo um esforço intenso, e eu já vou explicar o porquê disso. Bom, se você está falando que as principais modalidades não são boas, são imprecisas, qual que é o melhor método? O melhor método é medir do teste cardiopulmonar de esforço. Isso é um exame complementar que se faz, parece uma esteira, mas você fica com a boca lacrada e você quantifica toda a dinâmica de ventilação, de oxigênio e de gás carbônico, tendo dados preciosos como o consumo de oxigênio, a produção de gás carbônico, a ventilação por minuto, a frequência cardíaca, tudo isso em tempo real, tudo isso analisado conjuntamente com o esforço. Pode ser feito em bicicleta também. E nesse exame você consegue definir dois pontos que são extremamente importantes para a gente falar se o exercício é intenso ou não. Fica nesse gráfico e presta atenção nisso daqui. Aqui
no eixo Y, a gente tem o VO2. Se você não sabe o que é o VO2, eu vou deixar um link aqui para você clicar e eu vou deixar na legenda também. Mas não clica ainda não, deixa para depois que você terminar de ver esse vídeo para não perder o raciocínio. VO2 é o consumo de oxigênio de uma pessoa. Nós temos um consumo em repouso e conforme nós aumentamos a intensidade desse esforço, esse VO2 aumenta até chegar no nosso VO2 máximo, que seria o consumo máximo de oxigênio de uma pessoa. E isso é ajustado para o peso dela. Conforme vai se exercitando mais, você vai precisando de mais oxigênio, você vai precisando de mais substrato energético e você vai precisando de mais energia mais rapidamente. E você chega num determinado ponto que você vai precisar de um mecanismo, além da utilização do oxigênio, de produzir energia. E é aí que entra o processo anaeróbio. Esse é um limiar extremamente importante. É o limiar anaeróbio. Eu também fiz um vídeo, eu vou deixar o card dele aqui, e eu não quero que você veja agora, porque eu vou deixar na legenda e depois você procura na legenda, só para não perder o raciocínio. Então, a partir desse limiar anaeróbio, além da produção de energia através do consumo de oxigênio, você tem um incremento, você também tem uma produção de energia sem o uso do oxigênio, usando basicamente glicose e glicogênio. Com o oxigênio, você usa glicose e glicogênio também, mas você tem a opção de usar, por exemplo, ácido graxo para queimar. Para metabolismo anaeróbio não, é só glicose e glicogênio. E aí nós já entramos na fase que realmente é intensa, porque a pessoa não consegue sustentar grandes períodos nessa intensidade. Vamos continuar aumentando a intensidade até que a gente vai chegar num ponto que o lactato já está muito aumentado, que você já não consegue manter um equilíbrio do pH sanguíneo, do pH intramuscular, e você falha na compensação respiratória. Esse ponto é também bastante famoso, que é o ponto de compensação respiratório. A partir daqui, você já está num esforço muito intenso e você não vai conseguir sustentar esse esforço muito intenso por muito tempo. Estima-se que você consegue sustentar uma intensidade ali, a partir do ponto de compensação respiratório, em torno de 2 a 3 minutos. É lógico que isso varia também de acordo com a aptidão física de alguém e da quantidade de estímulos que ela recebeu nessa zona que é a zona turbulenta, a zona de maior intensidade. E você consegue ainda aumentar o consumo de oxigênio até você chegar no seu pico, no seu VO2 máximo. Essas são as verdadeiras fases do exercício. Até o limiar anaeróbio, você tem exercício leve e moderado. A partir do limiar anaeróbio, até o ponto de compensação respiratório, o exercício começa a ficar intenso. E aí você não consegue sustentar por longos períodos, mas você consegue sustentar por muito tempo ainda o exercício nessa zona de treinamento. A partir do ponto de compensação respiratório é que a gente está falando no realmente muito intenso, que é o tiro, que é o hit, que é a explosão, que é a arrancada no futebol, a curtinha no tênis, qualquer coisa que gaste muita energia. Pô, Gabriel, e na prática, como que funciona isso? Eu não vou usar nenhum paciente meu, porque eu não acho isso muito elegante. E eu vou usar o meu teste cardiopulmonar para que você entenda como que você pode usar o seu teste cardiopulmonar para entender as suas zonas de treino. Aqui foi o meu limiar anaeróbio. Ele foi alcançado na esteira com uma velocidade de 10,7 km por hora, uma inclinação de 3,1%. Nessa ocasião, eu estava com VO2 de 35,4, que é equivalente a 68% do meu VO2 máximo atingido, sendo que o limiar anaeróbio fica em torno de 50 a 60% do VO2 máximo, mas ele pode variar bastante. Até 40 a 80% está normal. E por isso que a minha crítica ao uso da porcentagem do VO2 máximo, porque ele não pode predizer com exatidão onde é o limiar anaeróbio.
E de todos os parâmetros apresentados aqui, esse sem dúvida é o ponto mais importante que você tem que saber, porque ele marca de uma forma precisa a alta intensidade. Então aqui eu entrei na alta intensidade a partir de 10,7 km por hora na esteira. Se você treina na esteira, você pode ajustar isso. Você falou, a partir daqui tá intenso, meu irmão. Além disso, nesse exame, calcula-se a frequência cardíaca. E nesse momento, nesse ponto, quando eu cruzei essa linha, eu estava com 151 batimentos. Muitas pessoas têm relógio que conta uma frequência cardíaca. E isso pode ser usado para entender se você entrou num exercício intenso. O meu ponto de compensação respiratório, eu já estava 15,6 km por hora, um VO2 de 52, uma inclinação de 55, e eu atingi 99% do meu VO2 com uma frequência cardíaca de 172, ou seja, não sobrou aquela pontinha depois do ponto de compensação respiratória. Eu já cheguei ali praticamente no meu esgotamento físico. No final, eu quebrei ali no ponto de compensação respiratória. Só a título de curiosidade, eu não consegui atingir uma relação de gás carbônico produzido sobre oxigênio produzido tão alta para falar que eu cansei, porque eu tive um esgotamento pulmonar. Talvez eu precise treinar mais a minha parte ventilatória para conseguir aumentar mais o meu VO2 máximo, uma vez que o meu coração ainda tinha gás para mandar bala. Mas enfim, isso é um comentário muito particular mesmo. Vamos lá. Tá vendo como que você pode entender qual que é o seu ponto de compensação? E aí se você está correndo, eu quero fazer um treino intenso, é de 151 a 172, opa, eu tô batendo mais de 172, talvez eu tô exagerando um pouco. Eu não preciso entrar nessa fase do muito intenso, se ela não é, obviamente, desejada. Eu sei que esse assunto às vezes não é tão simples, é muito mais fácil jogar nessas calculadoras, nessas fórmulas, usar a escala de percepção de Borg, mas elas não são precisas e também tem o problema de que se você quer com exatidão, você precisa fazer o exame. Não tem jeito. Mas eu tô aqui para te mostrar a verdade e para te ajudar com relação a isso. Portanto, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Você mostra para o YouTube que o conteúdo que eu produzo é de qualidade e assim ele mostra para mais pessoas. Se você tem algum comentário a fazer, alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu certamente vou ler. Se você acha que algum colega seu também precisa saber dessa informação, não esquece de compartilhar o vídeo para ele. E lembra que eu falei para vocês verem 2 vídeos depois? Um vídeo sobre o que é o VO2 máximo e o limiar anaeróbio? Então, agora que eu acho que você tem que dar uma olhada ao final deste vídeo. Eu agradeço muito sua atenção e grande abraço.